quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Vem me envolver com os teus braços de amor. Me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com os teus braços de amor. Me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Jesus, só tu és o meu amado. Abba, Pai, só tu és o meu amigo. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. Aleluia, gente. Glória a Deus. Shalom, shalom. As pessoas que vão entrando. Aleluia. Você que já for entrando aí, compartilha essa live. Amém. Vamos estar abordando alguns temas aí. Amém. Como eu tinha até comentado, né? As lives ficaram marcadas só para quarta e domingo, mas decorrendo ali o dia ali, né? Eu sou daqueles que se envia uma inspiração ali, né? Se o Senhor ele tocar uma palavra e coisa, eu já corro já para vir compartilhar, porque tem que ser guiado pelo Espírito, amém? Quando vem assim uma palavra do trono, já que o Senhor já te mostra ali, você já tem que vir já liberar essa palavra assim, porque é algo que vai ser não só para você, mas vai ser
beneficiário para outras pessoas também, vai ser um benefício para outras pessoas, né? E queimou muito no meu coração para compartilhar também isso, para deixar salvo aqui também para as outras pessoas também que irão ver, para as outras pessoas também que irão ver, para as pessoas que estão aqui também. Amém. Quero e a ti eu me entrego, Jesus, meu maior amor. Sim. Amém, meu querido, amém, minha querida. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Quero estar aqui trazendo uma palavra breve, né? Não quero tentar, né, não me estender muito aqui, mas trazer um resumo, trazer uma explicação, trazer uma palavra assim para edificamento para as nossas vidas, não só para a sua vida, mas também para a minha vida também, né? Trazer uma palavra de edificação também para nossas vidas. Amém. Primeiramente, eu quero começar já com uma oração. Quero apresentar a Deus esse dia, quero apresentar a Deus essa live, quero apresentar ao Senhor esses conteúdos que serão liberados hoje. Que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras guiadas pelo Espírito, não só hoje, mas sempre, como sempre. Todas as vezes quando eu começar a falar, todas as vezes que eu começar a liberar palavras, que não sejam as minhas palavras, mas as palavras do Espírito Santo, que sejam liberadas aqui. Eu peço ao Senhor para que eu possa estar sendo útil na vida dos meus queridos irmãos, que aquilo que eu venha falar, aquilo que venha a ser inspirado pelo Espírito Santo possa somar com aquilo ao qual você já carrega dentro de você. Que em nome de Jesus, a minha oração é que você seja usado em nome de Jesus para esse grande avivamento que o Senhor irá derramar sobre essa terra, para que você seja aquele ou aquela que será usado pelo Senhor em curas, sinais e maravilhas nesses últimos dias. A terra está clamando, está chamando a manifestação dos filhos e filhas de Deus. E aqueles que querem receber, aqueles que querem participar juntamente daquilo ao qual Deus irá fazer nesses dias, estão atentos aos sinais ao qual está ocorrendo nesses tempos. Não é tempo mais de brincadeira, não é tempo mais de coisas mesquinhas, é tempo de se posicionar, é tempo de posicionamento ao qual o Senhor está nos pedindo. Um tempo ao qual o Senhor está nos pedindo de entrega, de renúncias da carne, para que o seu espírito seja fortalecido no Senhor. O Senhor está pedindo a nossa total atenção somente a Ele. O Senhor está pedindo o nosso tempo, a nossa atenção a Ele. Aonde nós estamos entregando o nosso tempo, aonde nós estamos entregando a nossa renúncia, as coisas ao qual nós estamos renunciando. Neste lugar não há críticas e aplausos. Será que tem muitas coisas que estão dominando o nosso ser, que estão nos afastando do Senhor, essas coisas estão possibilitando de Deus nos usar, de Deus simplesmente falar conosco? Será que essas coisas estão deixando Deus de lado nas nossas vidas? E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu quero te dizer que você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa escolhida pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. expresso a ti todo meu amor. O Senhor quer usar você poderosamente nesses dias. Mas uma pergunta tem que ser feita. Você está disposto a querer ser usado pelo Senhor? Você está disposto a dizer ao Senhor: eis-me aqui? Se o Senhor querer te enviar, você está disposto a renunciar? Você está disposto a renunciar se o Senhor te chamar hoje?
Se o Senhor dizer quem, se o Senhor falar quem eu irei enviar, você está disposto a dizer ao Senhor, eis-me aqui? Você está disposto a pagar um preço por algo que muitas pessoas estão deixando de viver nesses dias por medo? Tua presença, o teu olhar, por medo de entregarem o seu tempo, de ter que renunciar seus prazeres da sua carne? simplesmente tua presença, o teu olhar, enche do teu amor. Jesus, não posso viver. Assim como dizia Kathleen Kuhlman, né, é novidade para muitos, aqueles que já conhecem essa grande mulher de Deus, que passou por essa terra, que deixou grandes ensinamentos. Um dos seus ensinos era esse, que um chamado poderoso em uma vida de uma pessoa requer uma renúncia muito grande, muito grande. E junto com essa renúncia, junto com esse preço, vem o alto nível de manifestações. Se não fosse assim, essa mulher não teria vivenciado tudo o que ela vivenciou em seu ministério. Ela não teria passado o que ela passou no seu ministério por conta das renúncias, das aflições, das perdas, das tribulações. E o Senhor está repetindo e mandando repetir e falar isso. Você está disposto mesmo a passar por tudo isso para obter um chamado, algo que nunca ninguém teve nessa terra? Você está disposto a ter isso? Se você está disposto a passar por tudo isso, o Senhor manda te dizer que então você está preparado, você está apto para ser usado. Muitas pessoas acham que é assim, simplesmente começar a fazer e a glória virá e será assim tão fácil. Não, meu querido. Não, minha querida. Não é tão fácil como se parece. Se o evangelho fosse fácil, evangelho é renúncia. Evangelho é a renúncia da carne. E várias vezes você vê a Bíblia dizendo, profetas e profetisas, reis, sacerdotes, fazendo renúncias. E com essas grandes renúncias, você vê esses homens e mulheres recebendo muitas autoridades. O rei calabababastofotias tefantias. Aleluia. Nós estamos passando por esses dias. Esses dias vão se passando e nós vamos percebendo que realmente o Senhor está requerendo mais dos seus filhos. Muito mais dos seus filhos, né? O Senhor ali está pedindo o seu tempo, né? O Senhor está requerendo algumas coisas ao qual nós estamos deixando de lado de entregar ao Senhor. Amém? E o Senhor começou a ministrar muito forte no meu coração a respeito disso, a respeito do nosso tempo, né? O tempo ao qual nós estamos vivenciando nessa terra, o que nós estamos deixando, né, para outras pessoas? Qual os benefícios que outras pessoas estão vendo através da nossa vida? Se a própria Bíblia diz que a nossa vida é uma carta escrita e lida através de outras pessoas que veem a nossa vida, as nossas atitudes. Então, o que nós estamos deixando para uma futura geração, para outras pessoas mais próximas ao nosso redor? O que nós estamos deixando? Qual legado nós estamos construindo? Não para você mesmo, não construindo um império para você, mas sim uma representação de algo forte e glorioso para que as pessoas venham crer no Senhor Jesus, para que as pessoas venham aceitar a Jesus, para que as pessoas entendam o reino do Senhor através das suas atitudes, ao qual você começará a fazer para o Senhor.
E o Senhor está falando e ministrando muito forte isso a respeito disso. O que nós estamos fazendo nesses dias para chamar a atenção do Senhor? Não estou falando aqui só de ministério, não estou falando aqui só de chamado, estou falando algo de chamar a atenção do Senhor. Que nem alguns que já viram uma publicação que eu fiz no Facebook, né? De eu estar indo lá no Anhangabaú sozinho. Né, alguns irmãos aqui que oram aqui na base, alguns pastores, né, que vêm aqui orar na base. Hoje mesmo tem oração aqui na base, né, alguns pastores que vêm aqui orar, né, um dos pastores até perguntou para mim: poxa, por que você não me convidou, né, você foi lá no monte, tudo, podia ter me convidado, poderia ir junto lá, né? E o Senhor ministrou muito forte dentro de mim que era para mim ir sozinho, né? Acabei pegando, fui de Uber mesmo, peguei o Uber, né? Pra quem não sabe, eu moro aqui na base do Comando Águia, né? Aqui dentro, eu moro aqui, né? E acabei ali pegando ali o Uber ali, peguei e fui, né? Espontâneo, assim. Quem me conhece sabe que eu sou espontâneo, assim, do nada, né? Acabo fazendo algo ali e quando o Senhor ministra no meu coração naquele momento ali, não tem o que me tira da cabeça, né? Pode vir outras pessoas falar: não vai sozinho, que é arriscado, não sei o que. Se o Senhor mandou, Ele está garantindo, né? E eu acabei indo lá sozinho, né? E acabei subindo em Anhangabaú lá sozinho, fazendo coisas ao qual o Senhor me pediu lá. E, gente, foi um tempo precioso, assim, sabe? Quando eu acho que todo filho e filha de Deus precisa desse tempo, sabe? Agora eu sei por que a Bíblia descreve tanto que Jesus só ficava nos montes, né? Só ficava nos montes. Eu vejo assim por que a Bíblia descreve tanto, né, os montes. Profetas que subiram o monte receberam coisas grandiosas, né? Jesus subiu ao monte e recebeu o nome dos 12 discípulos, né? Elias subiu ao monte e orou para que o céu se trancasse, para que não chovesse. Depois subiu novamente para que o céu se abrisse. Moisés subiu ao monte e recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Então existe um mistério no monte, né? É como se algo maior acontecesse ali, sabe? E foi exatamente o que eu senti na hora que eu subi lá em cima sozinho, né? Foi uma das primeiras experiências que eu tive particular, assim, de subir o Anhangabaú sozinho. Geralmente estou acostumado ali a subir com outras pessoas, né? Tá ali subindo com o pessoal, com pastores e tudo mais, né? Quando nós subimos todos juntos lá para fazer, né, transferência de unção, tudo lá em cima no Monte Anhangabaú, que é um monte muito alto, né? E essa foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, sozinho, né? De ir mesmo sozinho. E ali o Senhor ministrou muito forte no meu coração, né? Claro que fui também com o intuito de também interceder também pela apóstola Nicélia, que ela tá lá tá na Europa, né? Em missão também, né? E é uma batalha muito forte naquele país, né? Naquela região, uma região trancada, onde as pessoas têm um coração de pedra, pessoas que têm uma dificuldade para receber, né, aquilo que vem de Deus, né? Receber principalmente sobre a unção, né? As pessoas estão acostumadas só naquela palavra e adocicada e tudo mais, só que quando vem o peso da unção, quando vem aquela palavra, né, de renúncia para as pessoas, dizendo que quando uma pessoa recebe a unção, quando ela entende o propósito da unção, que aí sim ela vai começar a ser usada pelo Senhor, né, as pessoas elas já se afastam daquilo, elas já não querem aquilo porque elas não querem trazer a responsabilidade para elas. Elas querem só ficar naquela mordomia. O coração das pessoas são muito endurecidos dessa forma, né? Até para receber, né? E o Senhor também ministrou muito forte também no meu coração a respeito disso, a respeito da intercessão, né? Eu estava lendo a biografia de um homem chamado Daniel Nasha, né? Daniel Nasha, que era o intercessor desse cara aqui, ó. Esse homem aqui, ó. Esse aqui, ó, de barbicha aqui, ó. Esse cara aqui, em cima do Billy Graham aqui, ó, tem um Billy Graham, em cima aqui, esse cara aqui, chamado Charles Finney, né, um homem chamado, esse Charles Finney tinha um intercessor dele, que o nome dele era Daniel Nasha. Procure lá para você ver no YouTube, procure sobre esse nome, Daniel Nasha, vou até repetir aqui, ó, Daniel Nasha, né, procure lá no YouTube para você ver. Gente,
aquilo lá me inspirou no ato de intercessão. Porque aquele homem, Daniel Nash, ele entendeu qual o significado da intercessão. Aquilo lá queimou muito meu coração, a ponto de eu fazer essa loucura, né, de subir o Anhangaba sozinho, para querer fazer isso, né, para querer ver os resultados disso, porque eu queria ver, né, eu queria ver, porque isso é um ofício, né, daqueles que oram para o seu pai espiritual ou para sua mãe espiritual, né, com a minha apóstola Nucélia Robatino, né, a apóstola Nucélia está na Europa ministrando tudo, e até, né, nós trocamos ali mensagens, até ligamos um para o outro ali, ela vai me contando os testemunhos, ela até me relata tudo mais, como é, né, a forma de ministrar na Europa, e ela conta assim que é terrível, né, ela falando ali, as pessoas têm um coração endurecido, mas não por conta das pessoas, mas por conta dos demônios que atuam naquela região. Gente, são demônios manipuladores que manipulam, né, as pessoas, né, corações que ficam endurecidos, né. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi com esse Daniel Nasha, né, eu acabei vendo ali os vídeos dele, a biografia dele, gente, é algo tremendo, né, acabei estudando sobre isso, né, acabei vendo qual que era o intuito, né, de você interceder, realmente você entender qual que é o sentido da intercessão, né, qual que é o sentido da intercessão. Esse cara aqui, ó, que eu acabei de apontar o dedo aqui, esse cara aqui chamado Charles Finney, né, ele ia ministrar nas regiões, né, de praticamente, né, naquela época, pessoas de coração de pedra, né, enraizado, né, porque não existia ali a reforma protestante ainda e tinha toda aquela liturgia ao qual eles acreditavam naquele tempo, então qualquer pessoa que vinha, né, declarar algo inspirado ali através do Espírito Santo, algo que o Espírito Santo entregasse a ela e algo que essa pessoa quisesse trazer para aquelas pessoas, era difícil para elas receberem, porque elas já estavam acostumadas naquela liturgia, né, naqueles princípios ao qual elas foram ensinadas naquele tempo, né, e Charles Finney ministrava, né, sobre renúncia da carne e mais sobre outras coisas, sobre os outros assuntos, e as pessoas, né, com o coração trancado. E existia um homem chamado Daniel Nasha, que era o intercessor do Charles Finney. Gente, eu comecei a ver ali os relatos desse homem, eu comecei a ficar assim impactado, porque é algo fora do comum, fora do comum. Você começa a ler ali, você começa a ficar espantado, você se coloca no lugar desse homem, né? Até o próprio Charles Finney, né? O Charles Finney chegou a relatar que além do Senhor Jesus, esse Daniel Nasha foi a segunda pessoa, além de Jesus, né? Foi a segunda pessoa que ele viu suar sangue. Esse homem chamado Daniel Nasha, ele chegou a suar sangue, o Charles Finney viu, né? Ele chegou a testemunhar isso, né? Ele chegou a suar sangue por causa da intercessão profunda que ele começou a pedir a Deus. Você tem noção do que é isso? Por exemplo, o Charles Finney chegava assim para o Daniel Nasha e falava assim, ó, eu vou ministrar em tal região. Eu preciso ali que você interceda por mim, né, para que o céu se rasgue, para que as pessoas aceitem a palavra. O que esse homem fazia, esse homem chamado Daniel Nasha? Ele ia numa mata fechada, ele chegava a rasgar as vestes, ele rasgava as vestes em humilhação, né, jogava cinzas em cima dele em total redição de humilhação e começava a gritar, gente, mas era um clamor tão profundo. Ele gritava, pensa, se você entrasse numa mata assim, encontrasse alguém gritando assim, gritando, era o Daniel Nasha, era esse homem que estava lá na mata gritando, rasgando as suas vestes, suplicando e orando para que os corações dos homens se convertessem, viessem se converter, que os corações de pedra viessem a ser transformados em corações de carne. E esse homem gritava e gritava, Senhor, Senhor, que os corações se abrem, que os céus se abram. Ele ficava, nossa, só de lembrar já começa a arrepiar tudo, já começa a arrepiar, já começa a descer a unção só de lembrar, já, porque você fica imaginando qual é a pessoa que faz nesses dias de hoje esse tipo de clamor. Você já parou para pensar nisso? Qual é a pessoa que faz isso nesses dias de hoje, esse tipo de clamor, né? Entrar ali em uma mata ou subir um monte e fazer esse tipo de clamor para que os céus se rasguem sobre a vida ali da sua cobertura espiritual, do seu pai ou sua mãe espiritual que esteja ministrando, porque você se dispôs a ser
o intercessor da vida do seu pai ou da sua mãe espiritual. Você decidiu a ser o intercessor. E quando você entra nesse caminho, quando você entende qual é realmente o significado, e eu vim trazer sobre esse assunto aqui porque o Senhor tocou muito forte dentro de mim a respeito de falar sobre isso. Porque, gente, isso é muito profundo. Quando eu comecei a ver sobre isso ali, estudar mais sobre a intercessão, que é uma das coisas ao qual muitas pessoas deixam de lado, pensando que deve ser um ministério totalmente chato, né? Tem pessoas que querem o profético, querem se aprofundar no profético, ver anjo, ver demônio, discernimento de espírito e tudo mais, e o intercessor fica de lado, né? O intercessor fica ali de ladinho, não interessa muito, eu não quero muito Sara. Tem pessoas que pensam dessa forma, mas não, gente, a função de intercessor é tão forte que, olha, você pode ver o comparativo entre Moisés, né? Você vê o comparativo entre Moisés quando estava com as mãos levantadas. Você conhece a história, né? Quando Moisés estava com as mãos levantadas, o que acontecia? O povo começava a prevalecer, eles ganhavam a batalha. Quando Moisés abaixava as mãos, o que acontecia? O povo começava a perder. E vieram lá, Arão e Uri, seguraram, direita e esquerda, e levantaram as mãos de Moisés, e o povo começou a ganhar. Esse é o intuito da intercessão, sempre com as mãos levantadas. Então tem uma referência sobre isso. Tem um intuito disso no mundo espiritual muito forte. Não é qualquer coisa. Uma intercessão, para você ter exemplo. Para você ter um exemplo, né? Muitas vezes você pode estar ali fazendo uma oração por proteção, algo do tipo. Você está intercedendo por uma pessoa. E aquilo ali, às vezes, na sua cabeça, você pensa, só tô aqui orando e tudo mais, né? Mas aquilo no mundo espiritual tem um reflexo tão grande, né, que é tremendo. Você está se dispondo em uma brecha pela vida de uma pessoa, né? Pela vida de uma pessoa, que nem acontecia aqui, eu acabei de falar ali com esse Daniel Nasha, né? É o intercessor do Charles Finney. Gente, eu comecei a estudar sobre isso ali, comecei a ver, eu fiquei espantado, né? Comecei a me interessar ainda mais e comecei a aprofundar com isso. Foi o que eu fui fazer lá no monte também. Claro que eu fui fazer na minha busca ali pessoal e fazer outras coisas ao qual o Senhor me pediu ali. Mas o meu intuito mesmo era ir lá e orar mesmo pela apóstola Nucélia, que ela estava lá na Europa ministrando, e ela me relatou que é um local totalmente assim, terrível de ministrar, né? Terrível. Que eu acabei ali tomando essa ousadia, peguei, fui lá, não avisei ninguém, né? Não avisei ninguém ali nada, só simplesmente ele peguei, fui pro monte, né? Subi lá sozinho, subi lá em cima, até fiz acho que só um relato, só que eu fiz um vídeo lá, peguei, acabei postando lá, né? Um relato lá. E, gente, é uma das experiências mais impactantes, assim, quando você vai com esse propósito. Quando você vai com esse propósito de já, dentro do seu coração, de já interceder, já. Você já vai intercedendo, você já vai, né, que nem eu lá, tava subindo já as escadinhas lá, subindo os grampos e tudo mais, já com esse intuito dentro de mim, orando em línguas estranhas, né, orando em línguas estranhas dentro de mim, e já gerando isso dentro de mim, e orando, e daquele tempo, da entrada do monte até a subida lá em cima, né, eu ia me cansando ali com o desgaste, né, com o desgaste do corpo, canseiro e tudo mais, entregando aquele sacrifício ao Senhor para que aquilo fosse aceito, para que o céu se rasgasse na Europa, onde a apóstola Nucélia fosse ministrar, né, porque era assim que Daniel Nasha fazia com Charles Finney, né? Qual que era o intuito de ele fazer aquela oração ali de rasgar as vestes, se humilhar, jogar cinzas em cima do seu corpo, fazer uma total humilhação, para que quando Charles Finney fosse ministrar, o que acontecia? Você vê nos relatos de Charles Finney, vai lá procurar para você ver, estude sobre a vida de Charles Finney para você ver o que acontecia. Até o próprio Charles Finney chegou até a comentar que o ministério dele não seria o ministério dele se não fosse pelas intercessões de Daniel Nasha. Ele reconheceu o ministério dele através da vida do intercessor dele chamado Daniel Nasha. Né, ele falou que viu o Daniel Nasha ali suando sangue, viu o clamor daquele homem. Por conta disso, quando Charles Finney ia ministrar, o que acontecia? Os céus se abriam na hora, os céus se rasgavam, o coração das pessoas se convertiu e as pessoas vinham aceitar Jesus, numa só tacada. Tá entendendo? Então há uma função específica que, quando você entende aquilo, quando você entende o propósito, o real propósito daquilo ao qual você está fazendo,
Você não vai ali fazer qualquer oraçãozinha. Você não vai fazer qualquer oração. Você sabe que aquela oração vai ter um resultado porque você entendeu. Você entendeu, né? Qual é o objetivo de você estar ali orando. Você não vai simplesmente subir uma montanha para aventurar ali, para querer ver a paisagem ou algo do tipo. Não, você já sobe já com um propósito. Você já sobe com um propósito específico. Você já sabe o que você vai fazer lá em cima. Aleluia, amém. E esse é um intuito bem claro disso, de você saber o ofício para aquilo ao qual você está fazendo. Não adianta você querer subir, né, em uma montanha ou querer lá, não sei, talvez ali subir para passeio ou algo do tipo, né, para pensar que você ali tá, né, para querer fazer uma aventura ou querer só ali tá, né, querer ali só ver a natureza ou algo do tipo. Não, meu irmão, se você for para subir nisso, faça isso com sua família, para prazer ou algo do tipo. Mas quando você for para uma oração, quando você subir já com propósito, meu irmão, é um perrengue assim que você mesmo sente no seu espírito, né? Quando você sobe, né? Quando você sobe o monte assim para você fazer assim, por exemplo, uma campanha, né? Uma campanha. Vamos fazer uma campanha no monte, né? Subir lá no monte para edificação sua mesmo, né? Você vai, sobe no monte e você faz uma campanha para você mesmo, né? Agora, ao contrário de você subir ao monte para passear, simplesmente para ver a natureza. Gente, é uma diferença gritante. É uma diferença gritante. Quando você sobe para você passear, para você ver a natureza, você não sente tanto peso. Você não sente. Você sobe assim com uma disposição incrível, né? Você sobe normal, de boa, né? As suas pernas ali não dão canseira. Você sobe tranquilo. Agora, quando você já sobe com um objetivo, quando você sobe com um propósito, gente, é um peso. É um peso. Parece que você está carregando uma tonelada, né, em cima das suas costas ali. Parece que é um peso que vai te empurrando para baixo. Por quê? Por causa do objetivo que você está executando, ao qual você já determinou. Não, eu estou subindo lá para fazer tal coisa. E não tem nada que vai me impedir a não ser o próprio Senhor, né? Mas se foi o próprio Senhor que mandou você fazer, então é claro que Ele não vai te impedir. Mas eu estou falando dessa forma, que nada vai impedir você de executar aquilo ao qual o Senhor pediu para você fazer, né? E mesmo você subindo ali nesse propósito, mesmo você sentindo esse peso, né? Esse peso espiritual que você começa a sentir em cima dos seus ombros naquela hora, aí pasme, lembrando aqui que Anhangaba significa o quê? O nome Anhangaba significa o quê? Morada do diabo. Morada do diabo. Olha o lugar onde é que vai se fincar lá, né? Significa esse nome que é o quê? Existe um principado naquela área. Um principado que rege naquela área. Então ali, meu irmão, é um ambiente de batalha. Anhangaba é o lugar onde é que as pessoas vão fazer rituais de macumba, rituais de bruxaria. Até relatos, né, de ossos lá, de cadáveres lá em cima e tudo mais, né? Que bruxas vão lá fazer trabalho e tudo mais. Só que há um lugar consagrado lá em cima, né, que é o Pico das Águias, né, que é chamado lá, onde o apóstolo Ronaldo, o apóstolo Nucélio consagraram aquele lugar, né, que é um lugar totalmente limpo, assim. Por que eu digo limpo? Porque é um ambiente limpo, assim, sem peso espiritual. Você chega naquele ambiente lá para orar, é um ambiente agradável, né, só de botar o pé lá você já sente a presença de Deus, porque aquele lugar está selado, está consagrado e é algo incrível. Desde que foi selado e consagrado aquele lugar, qualquer lugar que você vai da montanha lá, você já sente esse peso já terrível. Você botar o pé ali naquele lugar onde é que está consagrado para Deus, você já sente o céu se abrir ali. Então é incrível. Então eu fiquei lá naquele cantinho lá, eu senti a presença de Deus muito forte naquele ambiente. O Senhor ministrou muito no meu coração. Tive experiências incríveis, né? Experiências incríveis, inclusive até angelicais também que aconteceu lá, mas isso aí, algumas coisas eu guardei para mim aqui, né, que eu não posso me estender aqui e falar muito, porque senão, né, até o próprio Senhor pediu para mim guardar isso aqui, porque, entenda, são experiências que o Senhor te dá para você guardar para você, né, tem até pessoas, se você chegar a falar isso aí, tem pessoas que vão julgar, vão falar, eu não tô nem aí se julgar eu não, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi, né, por isso que eu tô falando essas coisas assim, porque eu sei que é real. Né, e eu quero desafiar você também a buscar sobre isso, né, levante propósitos, faça esse tipo de campanha, faça essas loucuras para Deus. Se você quer realmente ver anjos, se você, né, que muitas pessoas ficaram perguntando isso aí, ficaram falando a respeito disso, das pedrinhas, das penas,
Faça propósito para você ver. Só que agora uma coisa eu não te garanto. Né? Eu já não te garanto uma coisa só. Eu não te garanto que você não vai ficar com medo na hora que você vê. Porque, gente, dá um certo pavor, assim. Na primeira vez, as pessoas que vêm pela primeira vez, é um temor terrível, assim, que você tem. Né? São anjos angelicais e tudo mais, né, que aparecem ali na hora, são seres, né, espirituais que aparecem, mas são seres de glória. Sua carne ainda não está capacitada nesse nível de glória. Pelo fato deles aparecerem para você, sua carne não resiste e você começa a ficar com certo temor na hora. Você começa a ficar com certo temor, você começa a tremer, você começa a ficar espantado. Tem vezes que você não vê a olho nu, mas você, a olho nu assim, de você ver frente a frente, na sua frente, você não vê, mas você sente a presença dele na hora que ele chega. E olha, pra mim, é fantástico, é fantástico quando Deus te dá a permissão de você ver a olho nu, né, o anjo ali. Mas só que é uma das experiências mais fortes pra mim é quando você sente a presença dele. Quando o Senhor já confirma e você já se sente confirmado, né? Uma confirmação dentro de você, já que aquela reação que dá em você, você já sabe que é uma presença angelical, né? Porque o Espírito Santo testifica dentro de você. Quando dá aquela sensação dentro de você, por exemplo, em mim, né? Em mim dá uma sensação de conforto, paz e um fogo. Começa a arder. Ele começa a arder assim, começa a vir dos joelhos e sobe, não é dos pés, é do joelho, é incrível. Sempre quando eu sinto dos joelhos para cima, eu sinto esse fogo começa a queimar e subir, começa a vir uma paz sobre mim, e essa paz começa a se preencher, e quando eu abro os olhos para querer olhar, às vezes, não vejo, não aparece, mas eu sinto a presença dele ali por perto, e não, aí você vai falar, como assim esse negócio de presença? Filho, não me pergunte isso, só você vivenciando para você saber. Só você vivenciando para você saber. Por isso que eu digo, cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem um sentimento estranho. Tem pessoas às vezes que têm outros sentimentos. Para mim, assim, já vi relatos de outras pessoas que têm, né, experiências de outras formas, mas para mim é desse jeito. Né, tem pessoas aí que têm outras experiências, como, por exemplo, aqui, uma das que me testemunhou que teve experiências como uma nuvem. Né, uma nuvem veio e pousou ali em cima da cabeça dela. Ela sentiu, né? Essa pessoa sentiu literalmente ali a nuvem vindo e pousando em cima dela, né? O Espírito Santo testificou para ela sim que era um anjo ali naquela hora, né? E para pedir confirmação, essa pessoa foi lá e pediu um sinal. O Senhor foi lá e liberou ainda o sinal para confirmar que era um anjo, né? Eu vou até falar aqui porque isso aqui eu posso falar, né? Porque essa pessoa testemunha para mim. Eu até perguntei para ela se eu podia, né, relatar isso para alguém, se caso alguém falasse, eu perguntasse a respeito desses assuntos sobre anjos. Essa pessoa autorizou, né? Ela pediu ainda a confirmação de Deus. E o que aconteceu? Quando ela olhou assim pro chão, assim, o Senhor falou, olha para aquele lado de lá. Quando ela olhou, apareceu ali uma pena, né? Aquela pena ela foi lá, guardou, né? A pena foi o sinal que ela pediu para Deus. Ela estava num lugar onde não tinha pássaros, não tinha, né, total probabilidade de aparecer nenhuma pena, nada ali, e ela pediu para Deus e apareceu a pena. São mistérios de Deus, né? São mistérios de Deus. Por isso que eu digo que é de pessoa para pessoa. Eu não posso vir aqui afirmar ou querer falar algo, sendo que você pode ter uma experiência diferente, né? Mas o que eu posso afirmar para você? Principalmente pessoas que buscam por isso, pessoas que querem isso, querem vivenciar isso. Faça loucuras, gente. Faça loucuras. Um ditado assim que eu guardo dentro de mim, as 7 chaves, é esse ditado. Faça coisas que ninguém fez e você terá coisas que ninguém tem. Então depende da ousadia ao qual você ter diante de Deus, que serão as coisas ao qual você irá receber, né? Que você irá receber. Quantos relatos aí que você vê de até avivalistas, né, de 1920, né, que nem o William Marion Branham, né, William Branham, que eu até cheguei a comentar aqui em uma das lives, cheguei a falar sobre esse homem, né, um homem que recebeu diretamente de um anjo. E tem sim pessoas que recebem diretamente de um anjo, um dom, né, um dom ministerial através de um anjo. Recebe sim, e esse homem acabou recebendo, esse William Branham recebeu um dom diretamente de um anjo. Né, se você ali, nem quero me estender muito aqui na história dele, mas só vou contar um pedacinho ali,
né, que se você ver a história dele, você vai ver esse homem tendo um dom de visão, né, de uma revelação profunda que ele tinha, só dele bater o olho assim nas coisas assim, ou em pessoas, né, que passavam ali perto dele, ele tinha revelações profundas, tremendas. Né, revelações tremendas ele tinha, né? O que acontecia? Pastores e líderes ali dele, que acontecia? Eles vinham e começavam a falar para ele que aquilo era do demônio, né? Era de Satanás, né? Não entendiam aquele mover naquele tempo e achavam, né? Começaram ali a falar que aquilo seria de Satanás, e seriam coisas, né, que Satanás estava abordando para ele ali naquele momento. Só que na verdade não, era visões de Deus, só que ele já tinha isso desde criança. Só que os pastores não conseguiram compreender isso naquele momento, né? E começaram a julgar a ele, começaram a falar que aquilo provinha de demônios pelo fato daquelas visões sempre estarem ali acontecendo a toda hora, a todo momento, né? E era nítido, ele bateu o olho numa pessoa ali, ele tinha revelação e as revelações se cumpriam, começava a se cumprir. E aquela liderança começou a colocar isso tanto na cabeça dele, falar isso, que aquilo era do demônio, e tudo que ele fez. Ele foi, né, ainda eu me lembro aqui do pedaço da história, né, ele acabou dando ali $24, se eu não me engano, para a esposa dele, Mather, se eu não me engano, com os filhos dele ali também, né, deu $24, que naquela época era muito dinheiro, né, para se manter ele nos dias que ele ficaria fora. O que ele fez? Ele foi, se trancou num monte, né, e ele falou que não sairia lá do monte até Deus confirmar para ele se aquilo provinha de Deus ou não. As visões que ele tinha, né, e os dons e tudo mais que ele tinha, se provinha de Deus ou não. Ele não sairia do monte até que o Senhor mostrasse a ele. E o que aconteceu? Né, ele estando lá no monte ali, o anjo vem e aparece a ele, né, entrega a ele esses dons e confirma ele. E isso te será dado para que as pessoas creiam, né, em você. Quando você pegar na sua mão direita, né, você ali vai ter revelações profundas dos corações, revelações profundas e tudo mais. E quando você pegar na mão esquerda da pessoa, você vai ter revelações profundas até as intenções dos corações, até as intenções do coração, né, você vai ter. E isso foi o dom que se agregou sobre a vida dele, e isso confirmou. Depois que aconteceu essa confirmação, o que acontecia? Quando ele ia ministrar, né, nas igrejas, o William Branham, né, ele era muito ousado assim, de desafiar, né, você vê relatos dele, se você estudar ali sobre a biografia, a vida dele, você vai ver ali que ele desafiava muito, né, dos feiticeiros, dos bruxos, ou até pessoas que não tinham outras religiões, né, candomblé, macumba, essas coisas assim, desafiava eles ali na cara dura, né, chamava ali e falava, então vamos ver qual que é o Deus verdadeiro, né? Se o seu Deus curar aqui essa menina cega aqui, então o Deus de vocês é verdadeiro. Agora, se o meu Deus curar, então o meu Deus é o Deus verdadeiro. Ele desafiava os caras ali no beabá, ali na cara dura, né? Ele fazia esse tipo de desafio. Era um cara, assim, extremamente ousado, né? Como quando eu comecei a ver a biografia dele, assim, até eu fiquei espantado, assim, né? Ele fazia esse desafio, assim, que você não vê acontecer nos dias de hoje, né? Hoje em dia, por exemplo, né? Hoje em dia tem que ter respeito pelas religiões e tudo mais. Só que, querido, não tô enfatizando aqui pra você agora sair agora, né? E agora começar ali, meter o pau em todas as religiões, não. Só que eu tô contando relatos pra você que aconteciam de profetas que tinham esse nível de ousadia, porque eles tinham a certeza dessas manifestações que ocorriam dentro deles, né? Desses dons, dessas autoridades ao qual Deus entregou a eles. Né, que nem Elias ou que nem outros profetas. Ele só desafiava os profetas de Baal porque ele tinha certeza do que ele carregava, né? Se você não tem a certeza do que você carrega, daquilo que está dentro de você, às vezes você até ouve esse termo, né, de certas pessoas dizerem isso: se o Senhor me mandou até certo lugar fazer certa coisa, é porque eu creio no que eu carrego, no que está dentro de mim, eu creio no que eu carrego, né? Talvez você já ouviu esse termo de algumas pessoas que falam isso, e tem muitas pessoas às vezes que julgam, né? Eu falo dessa forma assim, essa pessoa tá se vangloriando, né? Tá dizendo, é o super ungido ou super ungida. Não. Sabe por que ela fala isso ou ele fala isso? Porque ele se certificou, ele tá se certificando daquilo que está realmente dentro dele. Ele descobriu quem realmente ele é.
Ele descobriu quem realmente ele é. Ele descobriu o que ele nasceu para fazer. Né? Ele descobriu o que ele nasceu para fazer. Ele descobriu o que está dentro dele, o que flui dentro dele. Né? Tem pessoas aí que fluem no profético. Então ele descobriu que ele nasceu para ser profeta. Tem pessoas aí que fluem nos dons de cura. Né? Então ele nasceu para operar nos sinais de cura. Tem pessoas que fluem em certas áreas, em certas manifestações. Tem pessoas que fluem no casamento, tem pessoas que fluem em outras áreas de finanças, tem pessoas que fluem em outras áreas. Então eles nasceram para aquelas áreas, né? Tem pessoas que nasceram para virarem empresários ou empresárias. Então eles nasceram para aquela área. Se eles tentarem sair daquela área, o que vai acontecer? Essas pessoas vão cair em depressão, porque elas não estão alinhadas naquilo ao qual elas foram nascidas para executar, para fazer. Né? Se você pegar uma pessoa que nasceu para ter uma vocação chamada de um empresário, se você pegar essa pessoa e colocar ela para dirigir uma igreja, meu irmão, você vai matar a pessoa na hora. Você mata a pessoa. Não fisicamente, mas espiritualmente você mata a pessoa. Porque tem muita pessoa que acha assim, uma igreja é de Deus, só que o empresário não é de Deus. Tem pessoas que acham que o empresário não é de Deus. Eu quero dizer uma coisa, que tem muita empresa que foi Deus que deu, e tem muita igreja que não foi Deus que deu. Tem muito disso, tá? Então, fique ligado nisso. Fique ligado nisso, porque tem muitas pessoas que têm vocação para ser empresário e às vezes querem estar em outra área, porque pensam ali, vou ser julgado porque vão falar, né, que empresário, vão estar falando que, né, eu tô ali tendo um espírito de mamão e tudo mais. Não, meu irmão, não é isso. Se você sabe qual que é o intuito de você, daquilo qual você irá fazer com o dinheiro, meu irmão, tu não vai deixar o dinheiro te dominar. Não adianta, você pode ser a pessoa mais bilionária, né? Bilionária, né, desse mundo. Se você saber qual que é para que causa, né, aquele dinheiro vai servir, então o dinheiro ele não vai mais dominar você. O dinheiro ele não vai dominar você, porque você vai ter um propósito para aquilo, né? Se o Senhor te der fama, te levar para muitos lugares, você não vai deixar aquilo subir a sua cabeça, porque aquilo terá um propósito. Se o Senhor te der voz, se o Senhor te der uma voz, é para você ser voz para quem não tem voz. Então tudo tem um acaso. Tudo tem um acaso. Nada do que você recebe, às vezes, é para benefício próprio para você mesmo, mas sim para benefício para outras pessoas que irão receber daquilo que irá fluir da sua vida. Amém, querido? É daquilo que irá fluir da sua vida. Tá entendendo? Tem muitas pessoas que têm um medo disso. Tem medo, eu tenho medo de até falar sobre finanças ou dinheiro por conta do povo já vir julgando, já vindo com os dois pés nos peitos, né? Eu falo sobre finanças porque é um dos termos mais julgados, né, nessa geração e tudo mais. É um dos termos muito julgados, né, nessa geração a respeito de finanças, porque quando você começa a falar, ou é duas ou uma. Se a pessoa tem muito dinheiro, eu já ouvi esse termo, né? Eu preciso falar isso aqui porque é real isso, né? Se a pessoa tem muito dinheiro, se essa pessoa é líder, né? O pastor, né? Se essa pessoa tem muito dinheiro é porque tá roubando o dízimo. Se essa pessoa não tem dinheiro, tá na pobreza, é porque tá em pecado, se desviou, né? Na verdade, são princípios, né, que foram estabelecidos até por homens, né, que implantaram isso na cabeça das pessoas, e isso fica enraizado, né, na cabeça das pessoas, e é algo que tem que ser eliminado, né, na cabeça das pessoas, porque as pessoas têm medo até de serem prósperas por conta disso, né? Essas pessoas que ficam ensinando, tem que ser humilde, tem que ser, né, pobrezinho, sei o que, não tem isso não, meu irmão. Os filhos de Deus nasceram para ser ricos e abençoados. Para que Deus vai querer que você ande na pobreza? Para com isso, meu irmão. Claro que não. Os filhos de Deus são ricos, tanto em espírito, tanto em finanças também, né? Quer ver aqui um livro esse aqui, até mesmo esse aqui, ó. Eu relato muito esse livro aqui do Kenneth Hagin, né? O Toque de Midas, né? Nesse livro tem muitos versículos. Você vê que não sou eu que estou falando. É um homem chamado Kenneth Hagin, um homem muito respeitado, né? Naquele tempo lá em 1960, 1950, se eu não me engano, um homem que foi muito respeitado por esses princípios ao qual o Espírito Santo revelou a ele, né? E ele pediu ao Senhor se ele poderia ser próspero mesmo, e o Senhor revelou cabo a cabo, passo a passo, né? Cabo a cabo ali para ele, de versículos chaves na Bíblia,
né? Versículos chaves que ele pegou e o Senhor falou para ele: pega esses versículos aqui, filho. Ele começou a pedir para o Senhor. Ele pediu: Senhor, como eu faço? O Senhor começou a mostrar para ele: pega esse versículo tal, pega esse versículo tal e pega esse versículo tal. Agora você vai anotar esses versículos na sua caderneta e você vai citá-los. Você vai citá-los todo dia quando você acordar. Você vai citar esses versículos. E o que vai acontecer? Tudo aquilo que você citar, você vai estar gerando. Pegou? Você vai estar gerando e você vai estar trazendo à tona, à existência, aquilo ao qual você está citando e aquilo ao qual você anotou. E isso era uma das coisas que o apóstolo Ronaldo ensinava muito, cara. Muito, 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 muito. E quem pegou, pegou. Aquelas pessoas que aprenderam isso, pegaram. Eu fui uma das pessoas que aprendi. Eu vi isso, aprendi, comecei a executar e eu vi que era real. É real mesmo. Quando você anota, quando você deixa anotado ali, você está trazendo um lembrete à sua mente que aquilo ao qual você anotou, você crê naquilo que você anotou. E se você crê naquilo que você anotou, você está crendo porque é a palavra de Deus que você anotou. Tá entendendo? E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando você crê nela, ela traz a existência. Traz a existência. Quando você começa a girar debaixo da unção, ainda mais quando você anota, ainda mais quando é a palavra de Deus ainda, você começa a girar debaixo daquela palavra, até profecias, né? Quando você recebe uma profecia, eu aprendi muito também a respeito disso. Quando você recebe uma profecia, por isso que é muito bom você guardar, né? Guardar a profecia ao qual você recebe. Gente, toda a vida, quando tem pessoas que têm esse costume de fazer isso, né? No momento da emoção ali, acontece da pessoa vir ali e ministrar a pessoa, e a pessoa ali, pelo fato da emoção ali, já começa a cair para trás, já começa a receber, falar em línguas estranhas, e a pessoa que está ministrando começa a lhe descarregar a profecia, né, sobre aquele indivíduo, sobre aquela pessoa, e a pessoa tá ali caída no chão rolando e nem ouviu a profecia. Aí depois pergunta pra pessoa: o que você recebeu na profecia? A pessoa fala: não sei, eu caí no chão e comecei a rolar. Gente, eu dou um conselho pra você: sempre escute a profecia. Se você, né, cair, se você não sentir ali ou cair no chão, você não sentir suas pernas, ele ficar embriagado, como sempre acontece, né, pelo fato da unção vir sobre o nosso corpo, e o nosso corpo não resistir porque é carne, né? E quando o poder de Deus vem sobre a sua carne, a carne não resiste, você tem a tendência de cair. Não é demônio. O poder de Deus tem essa manifestação que acontece sobre a pessoa, o sintoma da embriaguez, né? A pessoa tem um sintoma ali de cair por conta disso. Mesmo se você cair, se você ficar embriagado, tenha sempre em mente de pedir para alguma pessoa, né? Se caso esse ministro chame você para frente, ele já vai já com esse pensamento. Leva ali um gravador, que nem eu faço isso. Você acha que eu sou burro? Eu já pego um gravadorzinho ali, pego meu celular, já coloco para gravar, já deixo gravando. Por quê? Porque eu vou ficar ouvindo aquela profecia e vou ficar orando em cima daquilo. É sempre bom você fazer isso e orar em cima daquilo, para aquilo vir e se concretizar na sua vida. Por exemplo, tem promessas aí que tem pessoas que recebem profecia e aquilo fica estacionado no mundo espiritual. Fica estacionado porque a pessoa não fica orando em cima daquilo. A pessoa não fica orando em cima daquilo. Tem pessoas que não oram em cima daquilo. Eu oro. Eu pego as profecias, eu oro, mergulho tudo em cima daquela profecia e começo a pedir para Deus: Senhor, eu oro em cima dessa profecia, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Eu fico orando ali e coloco aquele áudio e deixo lhe repetir horas e horas, né? Tem uma profecia que eu recebi da profetisa Zete Alves, que ela vem ministrar aqui no Comando Águia, né? E ainda quando o apóstolo Ronaldo ainda estava vivo, né? Ela vem ministrar aqui no Comando Águia, e eu recebi uma profecia dela assim tremenda, que nem eu não me acreditei, né? Eu falei: pra quem que ela tá profetizando? Pra que pessoa? Quem é essa pessoa aí que ela tá profetizando, né? E ela tá profetizando pra mim, né? Eu tava ali no cantinho da parede lá, quietinho lá, e ela apontou o dedo ali pra mim e começou a falar. Começou a profetizar ali, falando: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e vai acontecer isso, se prepara porque vai acontecer isso, tal, eu vejo isso, e Deus está mostrando isso, tal. O que eu fiz? Naquele momento ali eu não consegui gravar, né? Porque me pegou de surpresa também, né? Naquele momento, mas o que eu fiz? Eu sabia que estava tendo live, né? Live ao vivo. O que eu fiz? Foi lá, né? Como eu mexo aqui na edição também, aqui dos vídeos, o que eu fiz? Foi lá, catei a live, salvei a live, fui lá, fiz o recorte, né, da live, da parte qual que ela profetizou ali pra mim. Peguei o áudio, guardei pra mim o áudio e deixei lá guardadinho. E eu fico,
né, ficou ouvindo o áudio. Não tanto como a dela, a profecia que ela me entregou, mas como outras profecias também que eu recebi. Né, eu fico orando em cima daquilo para que aquilo venha a se cumprir, né, sobre a minha vida. Se Deus prometeu, então eu começo a orar em cima daquilo. Assim como eu acabei de falar desses versículos a qual esse livro aqui, o Toque de Midas, ensina a respeito disso, né, do livro ao qual, né, foi escrito através do Kenneth Hagin, né, um ministro muito usado nos dons de cura, né, que na verdade esse cara aqui, esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui, não sei se dá pra ver aqui, ó, que eu tô apontando o dedo aqui, esse cara aqui é o autor desse livro aqui, ó, Toque de Midas, né, uma abordagem equilibrada para a prosperidade bíblica. Ele é o autor desse livro aqui. Deixa eu até achar aqui, ó. E olha que é um livro tão interessante que eu tenho o prazer de falar, né, desse livro aqui, porque foi um dos livros assim que abriu realmente assim minha mente assim para entender a respeito dessas áreas, né? E nós todos assim como cristãos, nós precisamos aprender em cada área, todas as áreas. Não somente na área de cura ou outras áreas, você precisa aprender em todas as áreas. Todas as áreas. Você precisa ser um cristão, né, um soldado do Senhor eficaz em todas as áreas. Em todas as áreas. Mesmo se você não foi chamado para falar sobre finanças ou algo do tipo, não interessa. Vá lá e estude sobre isso. Porque Provérbios diz, né, aquele que recebe o filho bom, se eu não me engano, isso, Provérbios... Eu me esqueci onde é que está em Provérbios. Versículos, mas eu estava vendo ali em Provérbios, que eu me esqueci, se eu não me engano. Estava na minha mente até agora. Versículo aqui, que diz ali que o filho bom é aquele filho que tem prazer na sabedoria, que gosta de caminhar na sabedoria. Então, quanto mais sabedoria você adquire, mais avantajado você vai ser, principalmente no reino de Deus. Por exemplo, aqui, ó, Paulo. Só que eu já ia até entrar nesse tema aqui, ó, falar sobre isso também, sobre Paulo ali também. Até o Espírito Santo já me fez relembrar isso aqui também, ó. Por exemplo, você não foi chamado para falar sobre finanças, mas você quis estudar a respeito sobre finanças, você quis saber um pouco ali, você começou a estudar, abordar, né, sobre esse tema de finanças, e você começou a estudar sobre isso. Mas você não foi chamado para isso. Aí você começou a entrar depois, né? Você começou a entrar nos assuntos a respeito de batalha espiritual. E você começou a estudar sobre aquilo, né? Você começou a estudar e aprender mais sobre aquilo. Você buscou em livros, você buscou na Bíblia. Aí depois você começou a aprender sobre cura, né? Você foi atrás de livros, você foi na Bíblia também, você foi pegando relatos e testemunhos, você foi abordando e executando aquilo. Só que eu te digo uma coisa: estudar é bom, correr atrás da sabedoria é maravilhoso, só que sempre se lembre de algo, sempre mergulhe tudo aquilo que você estudou, sempre mergulhe tudo isso que você estudou no Espírito. Nunca queira fazer, né, do estudo se tornar um capricho seu para você se tornar alguém, um intelectual. Não faça isso. Não faça isso, porque senão você vai estar se gloriando, né? Você mesmo vai estar se gloriando. Então sempre mergulhe no Espírito tudo aquilo que você aprendeu. Por quê? Porque se você não mergulhar no Espírito, quando você começar a ministrar aquilo que você aprendeu, serão apenas palavras. Eu gosto de repetir isso aqui porque isso precisa ficar gravado nas nossas mentes. Precisa ficar gravado nas nossas mentes, isso é real. Quando você não mergulha no Espírito e quando você começa a liberar aquilo que você aprendeu, aquilo se torna somente palavras para as pessoas que estão ouvindo. Agora, quando você mergulha no Espírito, aquilo gera vida sobre as pessoas. Aí sim aquilo vai gerar um resultado, tá entendendo? Por exemplo, Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, né? A Bíblia diz que Gamaliel era um mestre, né, em todas as áreas, nas escrituras, na Torá e tudo mais. Ele era o expert, né? Um expert em todas as áreas, e Paulo aprendeu aos pés dele e tudo, foi o melhor discípulo, digamos assim, né? Paulo ali, né, Saulo, né, na verdade, né, foi ali um dos melhores, né, alunos de Gamaliel, aprendeu tudo, né, sabia da Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, sabia tudo, né, todas as escrituras, digamos assim, né, ele era aquele cara expert. Só que o que aconteceu? Aquilo era apenas palavras. Simplesmente Saulo era um homem que conhecia Deus, conhecia,
né, conhecia a Deus, ele não conhecia ainda Jesus, né, ele teve um encontro com Jesus, mas ele conhecia a Deus, conhecia as Escrituras, né, sabia da palavra de Deus, né, estava ali no meio dos fariseus, né, doutores da lei, só que ele era um religioso, usava a palavra para atacar as pessoas, usava da liturgia, sendo um homem totalmente religioso. E o que aconteceu? Quando ele teve um encontro com Jesus, que o Espírito Santo veio sobre ele, tudo aquilo que ele aprendeu, o que aconteceu? Ele mergulhou no Espírito. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele era um homem totalmente religioso, que ele sabia das Escrituras que ele era um homem totalmente religioso, o que aconteceu? Ele lia as Escrituras, só que ele não conseguia encontrar Jesus ali nas Escrituras. E desde o princípio do começo, Deus sempre vinha anunciando a Jesus. Desde a luz do mundo que você conhece, até dos profetas Isaías, Jeremias, até o próprio Moisés disse que se levantaria um profeta maior do que ele. Desde lá atrás, Deus sempre vinha mostrando que Jesus iria ser liberado ao mundo, que Jesus iria vir ao mundo. Só que Saulo não conseguia ver isso nas Escrituras. E ele era um homem totalmente inteligente, afiado ali nas Escrituras de cabo a rabo. Ele era um homem totalmente expert ali e não conseguia enxergar Jesus. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, que ele aceita Jesus, o que aconteceu? Que ele conhece Jesus, que ele tem um encontro com Jesus, o que aconteceu? Tudo aquilo que ele aprendeu de tudo da Escritura, aquilo foi mergulhado no Espírito. Então o que aconteceu? As suas palavras, as suas pregações, seus sermões já não eram mais o mesmo. Antes ele era alguém que usava a palavra para atacar as pessoas. Agora ele usava a palavra para alcançar e abençoar as pessoas. Ele começou a mostrar Jesus através das Escrituras para as pessoas, porque ali, agora ele entendeu qual que era o real motivo, né, das Escrituras, das palavras, e qual o real motivo daquilo que ele tinha aprendido. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha aprendido tinha um propósito, que era o quê? Era apresentar a Jesus, era mostrar Jesus. Tá entendendo? E é isso que eu quis dizer aqui agora, que cada assunto, cada tema você precisa abordar. Aprenda ao máximo. Aprenda sobre a Bíblia, leia a Bíblia, né, de Gênesis até Apocalipse, né, te desafio também, faça esse propósito, leia a Bíblia todo dia, né, leia a Bíblia de cabo a rabo, até desde o começo de Gênesis até Apocalipse, leia ela, quantas vezes for necessário, leia livros, mergulha em livros. Né, tem pessoas que dizem que tem que ler só a Bíblia, na verdade não. Né, tem pessoas que dizem, só a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, na verdade não. Se você ouvir uma pessoa falar isso, praticamente essa pessoa está limitando o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é livre. Não tem como você oprimir o Espírito Santo ali, como usar a palavra certa, oprimir, não. Né, pressionar pessoas dizendo que o Espírito Santo, tipo, como eu posso falar assim, que o Espírito Santo está preso somente na Bíblia. Não, se você falar isso, você está limitando o Espírito Santo, né, o Espírito Santo ele pode usar uma pessoa ali, inspirar uma pessoa para escrever cartas, ou escrever uma música, ou escrever algo relacionado que está no coração do Espírito Santo. Ele pode inspirar uma pessoa a escrever ou fazer algo, se ele quiser. O Espírito Santo ele é livre, né? Então você vê, né, livros que são escritos inspirados pelo Espírito Santo. Claro que tem alguns, né, que você vê que são ali coaches, né, porque para mim coaches são pessoas que escrevem ou fazem coisas tipo na emoção do seu coração, né? Não são guiados pelo Espírito. Então tem pessoas que são guiadas por intenção do seu coração, né? Vão ali, pegam intenções do seu coração, vão lá e montam o livro ou curso ou algo do tipo, né? Ou às vezes aprimoriam, né, ali coloca intenções do seu coração, ali aquilo que ela está sentindo e tudo mais, e vai lá e destaca aquilo como se fosse de Deus. Na verdade não, são intenções do coração dela, então não são intenções do Espírito, né? São coisas que são discernidas, né? Mas existem, né, livros que são inspirados pelo Espírito Santo, né? Deixa eu até achar um aqui, quer ver? Bem específico aqui, esse aqui, ó, que é um dos meus favoritos também, que é da Ana Mendes Ferreira. Iniquidade, o obstáculo que detém a manifestação da glória de Deus em sua vida. Esse aqui é impossível você dizer que não é de Deus,
né? Porque quando você começa a ler ele já desde o começo, você já vai começar a se arrepiar na hora já, de tantas coisas profundas que tem ali já nesse livro desde o começo já. Você começa a ficar espantado já, lendo ali já o prefácio ali do livro e tudo mais, né? Você já começa a ficar espantado com as coisas, as revelações profundas que tem nesses livros dessa autora chamada Ana Mendes Ferro, que eu quero mencionar também, um livro maravilhoso para você ler, para você meditar também, porque são... Só que eu já te afirmo algo assim, né? Porque esses livros assim, só se você querer entrar mesmo nesse ramo assim de batalha espiritual, porque essa mulher só fala a respeito desses assuntos. Então, se você querer se aprofundar, se o seu chamado, principalmente se o seu chamado for batalha espiritual, né, de regiões aí de cativeiro, né, que existem pessoas com esse chamado, né, que acessam nessas regiões de cativeiro, né, pessoas que são aprisionadas até pelo seu passado ou tudo mais, por palavras, né, de maldição por familiares, pessoas que têm esse chamado incrível, eu recomendo Ana Mendes Ferro, né, para você ler o livro dessa mulher, os livros, né, dessa mulher, porque são assuntos assim abordados só para esse tema, né, só para esse tema. Amém? Como eu estava falando aqui, ó, muitas pessoas viram, né? Até perguntaram para mim por que eu ficava relembrando, mostrando muito esse livro aqui que eu acabei de falar aqui, O Toque de Midas, né, do Kenneth Hagin, né? Porque é um dos livros que o Espírito Santo me começou assim a me mostrar bastante, que era para mim começar a ler esse livro, e eu não estava entendendo por quê, né? Eu não estava entendendo por quê, e pelo fato de eu começar a me interessar e ler sobre isso, tem a ver também por causa dessa profecia que eu recebi também, né, da profetisa da Zete Alves, né, que eu acabei de falar aqui, né, que eu cheguei até a gravar o áudio dela, que nessa profecia que ela me entregou a respeito de finanças, de prosperidade, que ela contou para mim, né, que seria algo que eu iria estudar, que iria me tornar muito próspero. Então foi algo, né, acabei aqui falando um dos detalhes da profecia que ela me contou, né, que eu falei que nem ia contar e acabei contando uma aqui, né, uma das coisas que ela me falou ali, né? Mas eu tô abordando isso para você entender aqui, para você entender e para você fazer dessa forma e orar em cima disso, que nem eu acabei de falar, quando você ora em cima da profecia ao qual você recebe, o Espírito Santo começa a induzir e mostrar para você aquilo que você tem que fazer por conta de você estar orando em cima daquela profecia que você recebeu, né? E ela acabou falando isso na profecia ali, né, que eu ia estudar algo do tipo, eu comecei a pedir ao Senhor, né? Eu pedi pro Senhor, Senhor, me mostra então. Se o Senhor falou nessa profecia que eu iria estudar algo do tipo, então me mostra. Né? Me mostra o que eu devo fazer, o que eu devo agir, né, para que isso venha acontecer na minha vida. E uma das coisas que foi esse livro, né, que o Senhor me mostrou, que era para mim começar a ler esse livro. Né? E aqui nesse livro aqui eu encontrei coisas assim que espantou a minha mente, né? Coisas que eu nunca ouvi falar. Né? Coisas que eu nunca ouvi falar assim, que começou a mexer comigo, e o Senhor começou a falar, agora você vai se aprofundar nisso aqui. E comecei a me aprofundar, querido, e já começou a acontecer já os sinais, né? Já começou a acontecer os sinais, já. Mal comecei a estudar sobre essa lei, já a acontecer os mistérios aí profundos, né? O Senhor começou a me surpreender e me mostrar algumas coisas aí, começou a chegar, né, pra mim, né, umas coisas aí, umas bênçãos já, por conta de eu estar sendo obediente àquilo que Ele me mostrou. Né, aquilo que me mostrou, e é uma das coisas nítidas que acontece quando você está alinhado com aquilo ao qual o Senhor te mostrou para você fazer, né? Quando você está alinhadinho, quando o Senhor te mostrou, você faça isso e você é obediente e começa a fazer, o que começa a acontecer? As bênçãos começam a vir atrás de você. Você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você, mas tem um detalhe, você precisa estar alinhadinho, né? Você está alinhadinho ali com aquilo ao qual o Senhor mostrou para você. Né? Aquilo que o Senhor mostrou ali para você, então sim, você começa a receber daquilo ao qual já é prometido, pela Bíblia, né? Pela Bíblia, a Bíblia mostra isso, né? Efésios, se eu não me engano, deixa eu ver, tinha até o versículo aqui que eu tinha anotado. Quer ver? Tua presença, o teu olhar me enche.
É um versículo muito famoso também, o qual muitos conhecem, né? Que é aquele que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. É um versículo que muitos conhecem já, né? Muitos conhecem. E é realmente real mesmo quando você começa a andar debaixo desse poder, como eu já tinha falado já outras vezes, quando você entende o propósito também, debaixo dessa unção, quando você está alinhado com o seu chamado, o que começa a acontecer? Quando você começa a entrar naquilo ao qual o Senhor está te mostrando que é para você fazer, aí sim isso começa a se tornar em realidade. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos com a boca ou até mesmo pensamos. Esse nível aí, quando começa a chegar nesse nível aí, de você só pensar e chegar para você, gente, é porque você já tá ali no auge do seu alinhamento, né, com o Senhor, né? Quando você já está no auge do alinhamento com o Senhor, a qual Ele pediu para você, você está cumprindo o seu chamado ali com excelência. Quando você chega nesse nível aí sim começa a acontecer isso na sua vida, até mesmo de você pensar. Eu não tô brincando com você, eu tô falando sério. Mas você precisa estar ali alinhado, para você ter uma noção disso, ó. Desse nível de pensamento, né, tem a tendência de você pedir com a boca ali, você falar pro Senhor, você fazer um pedido ali, você pedir pro Senhor, Senhor, eu quero tal coisa, você declarou com a sua boca, né, e isso vem ao seu encontro até você. Agora tem a diferença gritante entre você só pensar. Por exemplo, você vai no shopping, eu tô falando algo sério aqui pra você entender como isso é real. Isso é real, parece até brincadeira, mas é real. É real. Eu vivencio isso, tem outras pessoas que vivenciam isso também. Glória a Deus que não sou só eu, mas tem outras pessoas também que vivenciam isso, né? Assim como você irá vivenciar também pelo fato de você estar aprendendo isso, né? Quando você passa em um lugar e você só bater o olho ali, um exemplo aqui, você passa no shopping, né? E você olha na vitrine lá e vê um celular, né? Um celular lá na vitrine. E você só de passar, né, você bateu o olho ali, por exemplo, tá lá o iPhone 16 agora que tá no auge, agora que todo mundo tá querendo e tudo mais, né? Um exemplo, né? O iPhone 16, você bate lá o olho na vitrine e você fala, dá um beijinho e fala, olá em casa, olá basuriaste, né? Você dá uma língua estranha ali, olá em casa, né? Pronto, você só pensou, né? Você nem declarou com a boca nada, você só pensou isso na sua cabeça, olá em casa, fala assim, né? Cara, do nada, às vezes você pode estar em casa ou você pode estar na rua caminhando, vem uma pessoa do nada, chega pra você e fala, assim diz o Senhor, você me pediu, tá aqui, a pessoa vem e te entrega. É esse nível que eu tô falando. Quando você começa a chegar nesse nível, sério, eu já passei por experiências já de pessoas que me entregaram coisa na rua, né, na rua, né, da pessoa vir ali pegar e falar, assim diz o Senhor, tu me pediu, tá aqui, ó, pegou e entregou. Eu nem vou falar o que é aqui, mas me entregou ali. Né, tal coisa, foi lá e me entregou na minha mão ali algo que eu tava pedindo pro Senhor, a pessoa foi e me entregou ali. E eu fiquei espantado, porque foi uma das experiências mais fortes pra mim, porque era algo que eu tava testando. E esse pedido que eu tinha feito ao Senhor era algo que eu tava testando, porque eu queria ver se era real mesmo. Falei, Senhor, eu vou fazer tudo certinho, conforme tá na sua palavra, né, porque eu quero ver se isso é real mesmo, eu quero ver se isso vai acontecer na minha vida. E eu fiz tudo certinho, tudo aquilo que o Senhor começou a pedir pra mim. Né, não fugir dos assuntos ali, né, fiz certinho como o Senhor me pediu, o Senhor falou, faça isso, faça aquilo, eu fiz, tal. Eu falei, agora eu vou testar, vou fazer. E fui fazer, pá, aconteceu. Eu falei, eu não acredito que é assim. Eu não acredito que é assim que funciona. É tão fácil. E eu pensava que era algo complicado. Eu falei, gente, é tão fácil. E a primeira coisa que você precisa saber é sobre o seu chamado, aquilo que você nasceu para você executar. Quando você descobre, gente, já é metade do caminho percorrido já. Metade do caminho percorrido. Né? Que nem eu tinha falado aqui, ó. Já tinha falado isso em outros assuntos, né? Relacionado a isso, que é o que? Quando você descobre aquilo ao qual você foi chamado, que são o que? Os 5 ministérios. Apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Apostólico, evangelista, pastor e mestre. Você precisa saber para o que você foi chamado. E dentro desses 5 ministérios, quando você está alinhado, né, com um desses 5 ao qual você for chamado,
Por exemplo, para você gravar aí na sua cabeça, né, os 5 ministérios, eu sempre gravo dessa forma. Né, apóstolo, que é o dedão, profeta, esse dedo aqui, evangelista, pastor e mestre. Por que nessa sequência? Apóstolo, esse dedo aqui, eu vou te dar essa dica aqui para você sempre memorizar isso dentro de você. Ó. Apóstolo, o dedão. Por que o dedão? Porque ele carrega os 4 ministérios dentro dele. Apóstolo, ó, ele carrega os 4 ministérios dentro dele. Profeta, é aquele que aponta, direciona o caminho, né? Executa o caminho, direciona, que dá a palavra, que dá o direcionamento. Aponta o dedo. Evangelista é o maior de todos. Por quê? Porque ganha alma para Jesus. Pastor, esse dedo aqui, por quê? Da aliança. Tem uma aliança com a igreja, pastor. E um mestre é o dedo menor. Por que o dedo menor? Porque ele vai em lugares onde os outros dedos não vão. Por exemplo, é o dedo que as pessoas usam para botar no ouvido, às vezes para né, limpar ali o ouvido. Por quê? Porque é um dedo menor. Porque é um dedo que é menor onde os outros dedos não alcançam lá, não chega em lugares profundos. Ou seja, o dedinho minguinho ele chega. Né? Então é o chamado de mestre, né? Lugares onde os outros dedos não vão, tá entendendo? Então essa sequência aí, ó, grava aí na sua cabeça: o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Os 5 ministérios. Para qual deles você foi chamado? Né? Para qual deles você foi chamado para você executar debaixo desse chamado? Né? Você foi chamado apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre? E dentro desses 5 ministérios tem os seus dons mais patentes, ao qual você também consegue reconhecer o seu ministério através desses dons patentes. Né? Por exemplo, o dom do apóstolo. Os dons que carregam, manifestam no ministério apostólico é o que? É o mestre. É o mestre, na verdade, praticamente quase os 9 dons, né, do Espírito Santo manifestam no apostólico, que são os dons mais patentes, que eu posso dizer assim, que é o dom de cura, né, o dom de cura e o dom de mestre. É um dos dons mais patentes, né, que manifestam no dom do apostólico, que eu posso ver, que eu já notei, assim, que eu noto, né. O profeta, né, o profeta, claramente é o dom de discernimento de espírito, dom de profecia, é o dom de discernimento de espírito, dom de profecia e dom de revelação, um dos dons mais patentes que manifestam na vida de um profeta. Você já consegue identificar se a pessoa é profeta ou profetiza através desses dons que manifestam na vida dessa pessoa em alto nível, né? Você já vê manifestar de uma forma incrível dessa forma. Evangelista, dons de sinais e maravilhas e dons de cura, né? São dos sinais mais fortes que acontecem. Por quê? Você vê Filipe ganhando Samaria inteira para Jesus através do quê? Não através das palavras de sabedoria, mas através de manifestações de cura, sinais, prodígios e maravilhas. Gente, ele deve ter operado coisas lá que, quando os olhos humanos viram aquilo lá, eles creram na hora que Jesus existe, né? Imagina, Filipe lá operando sinais e maravilhas lá, braços e pernas amputados crescendo, já pensou? Filipe operando nesse nível, né? Nesse nível, nesses dons. Então o evangelista ele carrega, né, dons de cura e sinais e maravilhas, né? Você vê o Todd White, pessoas que já conhecem esse homem chamado Todd White, né, um evangelista, ministra nas ruas a céu aberto, né? Ele não tá nem aí com igreja, né? Ele até ministra em igrejas e tudo mais, né? Mas eu vejo assim que é um homem que não tá nem aí para igrejas, para placa ou algo do tipo, né? É um cara assim totalmente liberal, assim, ministra até de shorts, né? Você vê assim totalmente fora do padrão, fora da caixinha, né? Sai nas ruas, vai ali, ministra sobre as pessoas que precisam de uma cura ou estão ali enfermas, né? Até pessoas com pernas encurtadas, né? Ele vai lá, ora, a perna cresce na hora, né? Pessoas que usavam ali muletas por causa da perna encurtada, ele vai lá, ora, na hora ali a perna cresce e a pessoa já recebe a sua cura ali e na hora a pessoa já aceita Jesus na hora, né? Por causa da manifestação que ocorreu ali, e a pessoa já sente o amor de Deus, a pessoa vai e aceita Jesus. E essa é a função do evangelista, e bora lá, né? Essa é a função do evangelista. Pastor, você consegue identificar o pastor através do quê? Também, o pastor também carrega também o dom de cura, né? Os dons de curas, discernimento de espíritos e qualquer outro também, Jesus. Tem um dom ali que eu tinha notado ali, que era do pastor também, que ele carrega também, que é um dos mais latentes. Mas também o do pastor eu digo assim, que você não consegue, você consegue reconhecer também através do dom ou através do caráter dele, né? Através do caráter. Como assim do caráter? Por exemplo, o pastor é aquele que gosta muito de sentar
para ouvir o problema das pessoas. É aquele que ama ficar ali sentado ouvindo o problema das pessoas, né? A pessoa vem ali e começa a falar diversas coisas. Ah, pastor, aconteceu isso na minha vida. E ele fica ali sentadinho, ele fica, nossa, sério? Ele começa a ficar ali, né, conversando com a pessoa. E ele começa a se colocar no lugar da pessoa e começa a compreender, né? E começa a dar conselhos ali para aquela pessoa. Ele tem já esse coração dentro dele de pastor, um coração amoroso, né? Esse é o pastor real, verdadeiro, né? Aquele que tem um amor pelas ovelhas, que senta ali para ouvir as ovelhas, para as ovelhas desabafar, né? E ele está ali sentado, você vê um caráter muito forte dentro de um pastor a respeito disso, né? Dele querer sentar ali para ouvir as suas ovelhas, né? E o mestre claramente é aquele que fala sobre o poder, sobre as manifestações do Espírito Santo, sobre dons e tudo mais. Pessoas que falam a respeito da unção. Toda pessoa que você vê, né, começar a falar da unção e tem essa maneira de facilidade de falar de dons, de unção e tudo mais, claramente essa pessoa tem um chamado de mestre. Claramente essa pessoa tem um chamado de mestre. Por quê? Porque coisas específicas relacionadas através da unção são coisas profundas. Gente, a unção ela está descrita na Bíblia, tudo mais. Você vê ali as manifestações acontecendo na Bíblia através de sinais que Jesus opera e tudo mais. Você vê que isso é unção, é o poder de Deus. Só que a unção existe segredos profundos. Se não existisse isso, Benihino escreveria livros, né, a respeito de segredos da unção também, ou a respeito de falar do Bom Dia Espírito Santo, né, do livro dele. O próprio pastor Leandro Spencer não escreveria aquele livro relacionado aos segredos da unção, e outros também ministros também que escreveram livros a respeito, abordando esse tema sobre segredos. Por quê? Porque a unção ela tem segredos que você desvenda ali quando você vai lendo debaixo da unção. O Senhor ele vai mostrando para você e vai encaixando os versículos. Você começa a entender que uma coisa ela não funciona se ela não for ligada com outras. E a respeito disso, você começa a entender, o Senhor começa a mostrar para você e você fica assim, uau! E esse é o chamado mestre, que é o quê? É você começar a ver a Bíblia e os versículos começarem a se encaixar para você. Você começa a ver as línguas e começa a ficar, uau, o que está acontecendo aqui? E o Senhor começa a pegar um versículo e encaixar no outro. E você começa a ver e aquilo se torna uma bola de neve. Você pensa, meu Deus, como é que só eu estou enxergando isso? Claramente porque você tem um chamado de mestre. Tá entendendo? Tem pessoas que pegam um versículozinho da Bíblia, né, para ministrar, às vezes, num culto ou numa igreja, não sei, de 1000 pessoas ou mais pessoas, né? Por exemplo, que eu vou citar o nome aqui, Apóstolo Luiz Hermínio, né, que muitos conhecem aí também, né? É um cara assim que eu admiro muito também pelo fato desse chamado de mestre, né? Ele fala a respeito da unção e tudo mais, sobre o Espírito Santo, mas ele aborda temas assim, assuntos profundos que você fica com a sua cabeça assim estourada que pelo fato de você nunca ter ouvido isso em lugar nenhum, né? Então são coisas que o próprio Espírito Santo mostra a ele nas Escrituras. Cara, o cara vai lá, pega um versículozinho pequenininho assim, um textinho pequenininho, e ele prega 3 ou 4 horas em cima daquele versículo, só em cima daquele versículo. Ele não pega nenhum outro versículo da Bíblia, ele só ministra só em cima daquele versículo que ele citou ali, que ele leu ali na Bíblia. Tá entendendo? E isso é o chamado de mestre. Isso é o chamado de mestre. E quem tem isso aí, gente, chamado de mestre é uma das coisas doidas, assim, mais pra mim, né? Um dos assuntos mais profundos, assim. Claro que vem o apostólico, que é o primeiro lugar, que já carrega os 4 ministérios, que já tem a tendência de ter o chamado de mestre já dentro dele, né? Aí outra coisa aqui que eu não retomei aqui, não falei também sobre o apostólico, que você também consegue identificar também o apostólico na sua vida quando lideranças começam a correr e vir atrás de você pedindo informações ou conselhos. Quando você vê pessoas querer pedir sua cobertura, né, falar para você, você está dando cobertura, pastor? Ou você ainda é pastor também, né, o pastor, o profeta, e você se identifica ali, ou você fala que você ali é profeta ou pastor, pelo fato de você ser ungido ali, ó, né, a tal cargo eclesiástico, a tal título eclesiástico que você recebeu ali através de uma, né, ali através de uma imposição de mão, através da sua liderança que te ungiu ali a tal título eclesiásticos, né?
Mas pelo fato de você estar executando aquilo, né? Você está ali só intermediário, né? Pelo fato de você ser ungido ali pela sua liderança, né? Os seus líderes foram lá e te ungiram, né? Aquele título eclesiástico, só que o seu chamado não é aquele, mas você foi ungido, né? Não importa, você foi ungido ali, beleza. Você recebeu aquela unção profética, está sobre você. Você recebeu aquela unção pastoral, está sobre você, mas o seu chamado é apostólico. Quero falar algo para você entender, né? E aquilo começa a mexer dentro de você e você começa a ver os sinais quando isso começa a acontecer. Você começa a ser usado dessa forma, que nem eu acabei de falar, que o apostólico ele é muito envolvido com o mestre, né? Mestre, ensinos profundos, né? E as pessoas, principalmente líderes, pastores, começam a vir atrás de você pedindo o quê? Conselhos e instruções de como dirigir o ministério deles, né? Eles começam a vir pedir para você aconselhamentos e tudo mais, pedindo para você o que eu devo fazer, né, na minha igreja para tal coisa acontecer, o que eu faço, como é que eu faço, se eu faço isso, eu faço aquilo. Eles começam a vir pedir orientações para você, né, ou a respeito de dons ou algo do tipo, né, e também começam a vir pedir a você cobertura espiritual, né? Quando você ver essas coisas começarem a acontecer na sua vida, então probabilidade de você ser um apóstolo, meu irmão, é gigantesca, né? Gigantesca. Probabilidade de você ser um apóstolo, então, já é gigantesca. Então, você fica ligado, então, nesse sentido. Quando você começa a ver, a notar que isso começar a acontecer na sua vida, então você já fica com aquele pé atrás. Fala, opa, então tá acontecendo uma movimentação aqui estranha, né? Eu tô percebendo aqui, né, que lideranças, não para de vir líderes, né? Principalmente se você é uma pessoa mais nova ainda, né? Se você ali é uma pessoa mais nova, pelo fato de ter ali uns 30 anos ou 20 anos, ou pessoa mais nova, né? E pessoas mais velhas começaram a vir até você pedir aconselhamentos, né? Pedir aconselhamentos e instruções, pedindo para você, o que eu devo fazer lá na minha igreja, né? Eu queria te pedir aconselhamento, ou o senhor poderia estar orando por mim, né? O senhor poderia estar me aceitando como seu filho espiritual, o senhor poderia dar cobertura espiritual para mim. Quando essas pessoas começam a fazer esse tipo de pedido para você e começa a acontecer isso na sua vida, então você já começa a perceber ali que já está acontecendo uma movimentação estranha, né? Você começa a pensar, opa, o senhor está mostrando algo aqui, e você já começa a notar, o mover apostólico está começando a se mover ali, tá entendendo? Então você começa a identificar através disso que a verdade é profundo, uma interpretação única. Simplesmente tua presença, o teu olhar me enche do teu amor. Jesus, não posso viver sem ti. Jesus, eu nasci pra te adorar. Tu és o meu amado e o meu melhor amigo. Sem ti eu não posso. Desculpa ali, gente, estava só respondendo uma mensagem ali, que rapidinho que tá me mandando uma mensagem ali, estava respondendo. Voltando aqui, o que eu estava falando? Meu maior amor. Outro dom do pastor é as línguas. Alfredo Cornetete. Pastor Alfredo. Glória a Deus. Aqui, ó. Outro dom do pastor é as línguas. É verdade. Também tem a tendência disso. Já veio também manifestar também, principalmente aqui também. Aqui no comando também. Nesse sentido também das línguas. Gente, e a respeito disso, de falar desses dons também, um dos dons também que principalmente esse das línguas aqui que o pastor Alfredo também comentou aqui também, um dos dons que eu sinto falta, que eu não vejo mais acontecer, é o dom de variedade de línguas, que é um dos dons que eu não estou vendo mais acontecer nessa geração, nesse tempo. Variedade de línguas, cara, é um dos dons assim que eu sinto falta. Eu falei, gente,
será que só aconteceu só lá atrás? Será que não acontece mais nos dias de hoje? Eu tô buscando por isso. Sabe o que é variedade de línguas, né? Então, de variedade de línguas é você falar em outras línguas ao qual você nunca conheceu. Por exemplo, você ir no Japão, né? E ali o Espírito Santo te dá a língua japonesa e você começar a falar em japonês, né? Começar a falar em japonês ali do nada sem você nunca ter estudado japonês. Ou você ir para os Estados Unidos e começar a falar inglês ali sem você ter feito nenhum curso de inglês, né? Ou você ir para a Alemanha, começar a falar em alemão, e esse é o dom de variedade de línguas, né? Essa profeta que eu acabei de falar aqui, a Ana Mendes, né? A Ana Mendes Ferro, ela, nos lugares onde ela ia, né? Principalmente, até tem um relato dela que ela foi, não sei se foi pro Japão, ou outro país lá que ela foi, que o Senhor entregou a língua da nação para ela, né, da nação ao qual ela foi ministrar, entregou a língua ali da língua, né? Não sei se foi em Japão, eu vou dizer que foi em Japão, se eu não me engano. Ela começou ali a falar em japonês, começou a ministrar em japonês, a administração inteira, na língua deles, lá do país deles, e no final da administração, a língua normal dela voltou, que era o inglês, né? Ela começou a falar inglês novamente quando ela terminou a administração. Então esse é o dom de variedade de línguas, né? Um dos relatos também que aconteceu foi na própria Rua Azusa, né? Na própria Rua Azusa que aconteceu com muitos que conhecem lá o William Seymour, né? Aconteceu que tinha um piano lá, né? Tinha um piano, até a apóstola Nilcélia estava lá nessa casa lá da Rua Azusa que ela visitou lá, ela encontrou esse piano, até pedi, né, para ela colocar as mãos lá sobre aquele piano para trazer aquela unção para mim também. Claro, né, que se eu recebesse eu estaria ministrando sobre as pessoas também que queriam também receber, né? Por quê? Porque aconteceu um mistério muito forte naquele piano lá, né? Onde uma mulher naquele tempo, né, recebeu lá do templo da Rua Azusa com William Seymour lá. Aquela mulher, o Espírito Santo veio sobre ela, ela não sabia tocar instrumento nenhum, nem piano. Simplesmente aquela mulher sentou no piano, começou a tocar piano e cantou em 6 idiomas diferentes. Você tem noção do que é isso? Essa mulher, o Espírito Santo desceu sobre ela, o dom de variedade de línguas entrou nela em funcionamento, ela começou a cantar cânticos espirituais em 6 idiomas diferentes. Sem ela não conhecer nada, ela não sabia nem tocar piano, não sabia nenhuma outra língua a não ser a língua dela, e começou a falar e cantar em 6 idiomas diferentes. Pensa, a mulher começou a cantar em japonês, alemão, em tudo, em 6 idiomas diferentes, começou a cantar ali diversos idiomas. Você vê isso acontecer nos dias de hoje? Não vê acontecer. São coisas ao qual eu quero trazer à tona, eu quero buscar isso. Nem que se eu faça fazer campanha de madrugada, fazer loucuras, fazer coisas aí ao qual ninguém fez, começar a fazer loucuras para Deus para receber essas capacidades. Essas capacidades que não estão manifestando já em lugares nenhum, né? Você não vê em outros lugares manifestar isso, por quê? Porque está dependendo da nossa fome e sede. Qual que é o nível da nossa fome e sede, o nosso desespero por Deus para receber mais de Deus, para receber mais daquilo ao qual Deus irá liberar, né? Você vê, a própria Bíblia descreve que as pessoas que mais receberam na Bíblia, foram pessoas que fizeram coisas ao qual outras pessoas não fizeram. Foram pessoas que se jogaram debaixo da mesa. Foram pessoas que se jogaram debaixo da mesa, né, para chamar a atenção de Jesus. Ali uma mulher que se jogou debaixo da mesa. Foram homens que, né, o homem chamado Zaqueu que subiu na árvore, né, chamou a atenção de Jesus. Foram pessoas que entraram no meio da multidão e gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foram pessoas que fizeram loucuras e chamaram a atenção de Jesus. E pelo fato de elas chamarem a atenção de Jesus, elas receberam coisas que ninguém recebeu. Elas receberam porque chamaram a atenção de Jesus. Então o que nós estamos fazendo nesses dias para chamar a atenção de Jesus? Qual que é a sua loucura? Qual que é a minha loucura? Qual que é a loucura que nós iremos fazer nesses dias para chamar a atenção de Jesus, para receber daquilo ao qual Deus irá liberar? Você está disposto a fazer isso? Eu estou disposto a fazer isso. Nós aqui da equipe do Comando Águia, nós estamos fazendo esse propósito de ficar orando às 3 horas da madrugada.
E eu já tava fazendo isso já antes, né? Mas nós entramos com esse propósito. Se eu não me engano, foi semana passada. Foi semana passada, segunda passada, entramos nesse propósito, né? Falamos a respeito disso, nós todos entramos ali em concordância. Fizemos ali uma reunião entre nós ali, fizemos, vamos fazer essa oração, nós todos às 3 horas da madrugada, né? E nós vamos entrar nesse propósito. Nós vamos estar ali apresentando a vida da apóstola Nilcélia, dos seus filhos, do ministério aqui também, do Comando do Águia, vamos estar apresentando, mas vai ser também benefício para nossas vidas, né? Para aquilo ao qual nós queremos apresentarmos. E eu estou apresentando isso, eu estou apresentando minha fome e sede, pedindo para Deus. Nem sei se está aparecendo aqui, ó. Já está começando, já está aparecendo as olheiras, né? As olheiras nos olhos, já quando começa a aparecer esses sinais aqui até o apóstolo Naldo falava isso, né? Quando começa a aparecer as olheiras aqui, né, no olho da pessoa, quer dizer um sinal que essa pessoa aí é aquela pessoa que, né, tá ali acordada de madrugada. Aquela pessoa, se a pessoa começa a ter bolsas de olheiras aqui, simplesmente aquela pessoa ela acorda de madrugada para orar. Você pode, é notório isso, quando você vê essa pessoa assim com bolsas de olheiras na cara ali, é real que aquela pessoa tá buscando de madrugada, né? Por que de madrugada? Principalmente às 3 horas da manhã, porque é o horário onde o mundo espiritual está mais ativo, mais aberto, né? É o horário onde muitos filhos de Deus eles estão dormindo e os bruxos estão em atividade, porque eles sabem também que o mundo espiritual é aberto, né? Principalmente os céus são abertos nesse horário, às 3 horas da manhã, e você vê muitos bruxos satanistas fazendo trabalho de feitiçaria nesse horário, porque é o horário onde os céus estão mais abertos, mais receptível para receber, nesse horário onde os céus estão abertos, tanto para o mundo espiritual, né, ali das trevas, tanto para o reino da luz, né? Vou mencionar aqui, falar do nome dele também, até o próprio Daniel Mastral, né? Até vi alguns conteúdos dele a respeito daquele livro dele, do Filho do Fogo, né? Do Filho do Fogo, ele chega a comentar isso, né? No livro dele ele fala isso a respeito dos horários. E, gente, se fica de boca aberta. Ele mesmo chega a falar isso no livro. Ele chegou até a falar em relatos também, que eu ouvi ele falar isso em relatos, né, em vídeo, né, até no YouTube, né, que eu cheguei a acompanhar, ver ali que ele falou, né, isso, que no tempo que ele estava no satanismo, que ele chegou a falar, né, dos satanistas ali, ele falou que ele nem se incomoda, né, de atacar os crentes de dia, porque é mais fácil atacar os crentes de noite, porque é onde eles estão dormindo. É onde eles estão dormindo, eles vêm nos horários ali específicos e faz as mandingas, né? As feitiçarias ali nesses horários, porque são onde os filhos de Deus estão dormindo. E por que é tão difícil, né? Tem pessoas que se acordam, colocam o despertador ali para despertar às 3 horas da manhã, para se acordar, mesmo a pessoa estando ali acordada, ainda é difícil para ela orar. Parece que vê um peso sobre ela, ela não consegue ficar acordada. É terrível. A pessoa ela não consegue ficar acordada e começa a vir um peso sobre ela, começa a apagar ali, não consegue orar, dá um apagão nela, ela não consegue. Por que isso acontece? Por causa do peso do mundo espiritual naquele horário. E é sério isso aí, acontece mesmo. Você vê isso acontecendo lá no Getsemane, quando Jesus ele começa a pedir para os seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, orarem juntamente com ele. O que acontece? Jesus ele vai lá, ora, quando ele volta os discípulos estão dormindo. Os discípulos estão dormindo por causa do peso espiritual que é naquele ambiente. E Jesus volta, ele cobra quem? Pedro, e fala: poxa, não pudeste vigiar comigo pelo menos 1 hora? 1 hora você não conseguisse vigiar comigo? E os 3 estavam dormindo. Quando vem esse peso no mundo espiritual, a tua carne ela tem a tendência a não resistir. E você começa a meio que desfalecer ali, você começa a dormir. Por causa da sua carne, ela não aguenta o peso. E é ali que você começa a batalhar, a batalha entre o espírito e a carne. Você começa ali a guerrear entre carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Quem vai prevalecer? E vai depender de você. E quando o seu espírito prevalece, meu irmão, é batata, ó. Seu espírito ele é elevado de nível, elevado de nível, né? Você começa a se fortalecer no espírito, até na sua capacitação espiritual começa a elevar de nível, né? Você começa a se tornar mais sensível ainda por conta disso. O seu espírito começa a ficar mais receptivo para as coisas de Deus, porque você se dispôs a fazer esse propósito ao Senhor de buscá-lo de madrugada, né? Até
Mesmo o apóstolo Ronaldo, né, chegava a falar isso aí, falava assim que de madrugada é filé menor. Hoje eu entendo por quê, né? Hoje eu entendo por que ele falava isso. Por quê? Porque é um horário onde muitas pessoas não buscam, né? Não buscam. Porque realmente é um ambiente de trevas, né? Um ambiente ali onde muitas pessoas até falecem, né? Nesse horário, estão falecendo nesse horário, que até pessoas que dizem, né, que nesse horário é o horário onde é que o anjo da morte, até o anjo da morte passa para recolher as pessoas, que é nesse horário. Muitas pessoas vêm a falecer nesse horário, né, por conta do peso espiritual, o caso da batalha espiritual. Tem a ver também com esses sintomas também, mas com esses sinais também, né? Com isso também, mas tem a ver também por causa do mundo espiritual estar mais sensível e mais aberto nesse horário. Tem tendência de estar mais aberto nesse horário. Por quê? Porque foi algo que Deus estabeleceu nesses horários. Foi algo que Deus estabeleceu. E não é de hoje, é desde o princípio do começo. É nesses horários específicos. Amém, gente? Eu não vou me estender aqui, já vai dar... Deixa eu ver aqui, 2h59, já vai ter 3 horas, ó. Tá finalizando aqui, amém? Que eu tenho umas cositas aqui pra fazer, né? Que já tá vindo as mensagens aqui, né? Tem umas cositas pra fazer aqui, eu vou estar ensinando aqui rapidinho, tá bom? Glória a Jesus por você que ficou aí acompanhando juntamente comigo, amém? Glória a Deus, vamos estar trazendo mais alguns conteúdos aí, se Deus quiser, né? Algumas outras lives também. Quarta-feira tem live também, domingo, mas vamos ver aí decorrendo a semana também, né? Trazendo alguns conteúdos ali pela semana também, ou algumas lives também, né? Você que tá aqui, compartilha também para outras pessoas, né? Se inscrever lá no canal, ativa aí o sininho de notificação, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, deixar aqui, né? Um lembretezinho aqui, ó, vai aparecer na tela aqui. Lembretezinho aqui para você se inscrever, ativar o sino das notificações para você não ficar de fora, porque vamos estar trazendo aí conteúdos, né? E se você ativar o sininho, né, das notificações, vai aparecer lá a notificação para você, o lembrete, caso eu entre ao vivo aqui, né, no YouTube, que aparece as notificações na hora lá no seu celular, você só clica lá, você já entra aqui ao vivo juntamente comigo. Amém? Então ative o sininho, compartilha com as pessoas também que querem receber mais desses conteúdos profundos, assim como você, assim como eu, que tem essa fome e sede por Deus. Amém? E eu quero te ver na próxima live, nas próximas lives também que ocorrerão. Amém? Eu quero ver você aqui também, juntamente comigo. Pessoas também que entrarão também. Amém? Glória a Deus, vamos estar trazendo alguns assuntos também, para você ser capacitado e para você ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Quero te dizer que você é capaz. Se você se sente inútil, se você se sente uma pessoa que não é merecedora, eu quero dizer que você é especial. Eu quero dizer que você foi escolhido e você foi comprado por um sangue, por um preço tremendo na cruz do Calvário. Eu quero dizer que você é especial para o Senhor e o Senhor quer usar você. Ele quer me usar, quer usar você, quer me usar, quer usar a nós para a manifestação do seu reino nesses últimos dias. Amém? Em nome de Jesus, que a minha oração é que você seja um avivalista por onde você passar. Que aonde você passar, a glória do Senhor seja manifesta nos lugares aonde você passar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero apresentar a sua vida agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero apresentar, Pai, a vida dos teus filhos, meu Senhor, que estão, Pai, aqui juntamente comigo, Pai, nessa live ao vivo, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio, por esses ensinos, meu Senhor, por esses conteúdos ao qual o Senhor liberou, meu Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, isso venha a somar, Pai, nas nossas vidas, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha agregar, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para nós sermos capacitados, meu Senhor, no Teu reino, Pai. Para nós sermos usados, meu Senhor, no Seu reino, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que minha oração, Pai, que seus filhos e filhas, meu Senhor, recebam mais de Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que eles recebam sim a prosperidade, que eles recebam sim os dons de cura, que eles recebam sim a unção em alto nível, que em nome de Jesus eles sejam extremamente usados para a Tua glória, meu Senhor, nessa geração, meu Senhor, até que o Senhor venha, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nos vemos na próxima live, se assim Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe.